Oi, pessoal! Estamos aqui já prontos pro nosso 5º episódio do Tamanho Tal Filha. A mãe concentradíssima, como sempre, né? Miguel que não para de postar foto. Jamais, inclusive vocês vão falando que eu vou postando. A hora que ele entrou no carro, até agora, ele não parou de postar vídeo de foto. Olha, esse é o legítimo influencer, né, galera? Daqui a pouco a gente começa nosso podcast. A história do Miguel é linda demais. Você não tem noção do que é a história desse cara. Nem eu, que conheço ele há anos, sabia de toda essa trajetória dele. Então vai ser muito bacana. Muita gente pediu pra ele ser o próximo convidado. Então ele vai fazer jus, né, Miguel? Deixa comigo, só isso que eu te Até falo. amanhã, galera. Beijo. Deixa comigo, eu vou mandar vários recados, inclusive. Beijo Eu pros não meus- é. Beijo pros meus boys. Olha aqui, ó, cada um com seus boys. Tu não venha te meter no meio dos meus, hein? Eu já tô de boa. Cada um com o seu. Tô de boa. Vocês me dão licença que como eu gosto de uma postagem, eu já vou postar mais uma foto. Para de postar coisa, Ei, né? meu sim. Influencer. Esse sim é influencer. Ah, essa aqui também. Essa aqui pega nós dois. Essa só eu Certo. e essa só tu. Tá bom, então quando eu quiser também olhar pra aquela... Isso? É. Essas duas aqui, ó. Mas eu não vou me preocupar com câmera. Claro que não. Eu não quero saber de câmera. Aí que tá, Trabalhei tem que uma ser- vida inteira com elas. Eu quero falar contigo. Olá, pessoal. Deixa eu ver lá. Opa, deu delay. Olha aqui, aqui, Mig. Ah, é verdade. Olá. Fica bem? Viu? Não é 2h30 ainda, né? Acho que vamos cortar. Por quê? Porque a minha voz tá indo, eu tenho que botar um gengibre. Vai, ele vai ter que comer um gengibre. Pera aí. Vai. É um plano americano ou aparece pernas? Como vocês quiserem. Eu gostaria que aparecesse. Aqui, ó. Eu gostaria que aparecesse. Na imagem, no vídeo. É isso que é. O corte é aqui. Ali, ó. Ah, viu, ó? Esse aí, ó. É isso aqui, né? E falar bastante. E fala Ai, bastante. gosto de falar. E Mas ainda tem- mais com vocês, tem- amores. Tem que falar. Dá uma respirada, toma uma água. É sobre isso, galera. É sobre isso. Estou Vai. pronto. Tá? Vai, continua então. Olha, esse é o legítimo influencer, né? A Aline foi ótimo. Um influencer. Ai, Jesus. Isso foi ótimo, mulher. Vai ser um espetáculo só. Vai ser um espetáculo. Vai. Esse vai. Bota um louvor. Esse vai. Volta, vai. Tava falando que ele veio de Londres, um curso de fotógrafo. E aí te chamou talvez pra fazer as fotos. Espera um pouquinho. Vai. Estou esperando água. Tô operando água. Miguel vai estar no hospital tomando soro de noite. Com a voz. Semana passada eu fui. Falta Bom, de pica isso aí. Mandamos bem? Ai, que calor. Top, né? eu me saí bem. Eu me gostei. Nu? Eu te acho muito engraçado. Viu? É muito engraçado. Eu sei que eu sou engraçado. Eu sei. Mas eu sou engraçado. E às vezes eu me olho, aquela hora lá que tu botou o vídeo, nós vamos botar abaixo. É muito... Eu olhei pra aquilo e digo, Vamos botar abaixo. Tá, e agora? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do Tamanho Tal Filha. Hoje, a presença ilustre veio, né? Porque semana passada ela não conseguiu. Por quê, mãe? Fui no médico. Fazer o quê? Eita. Fazer o quê? O exame do quê? Próstata. Da próstata. Não eu, né? Não é assim, obviamente, né? Galera, começando o nosso 5º episódio, então, e agradecendo a nossos patrocinadores, Sucatas Postal, Jornal Estafeta, Moinho Lounge, BG Celulares, Lagos Vila Parque, Grisane Calçados, Elevin Presentes, Aline Eventos Encantadores, Aline Postal Clothing e Casa Gamba. E a Grega Gaspareto também, que fez essa maquiagem lindíssima na minha face. Pessoal, hoje estamos com um convidado super especial. Uma pessoa muito, muito, muito especial pra mim. Muito. E é, muito. Essa pessoa, Muito. essa pessoa é foda. Bota o pi aí, porque ela é muito Conhecida foda. há anos. Isso aí.
Anos. Vamos ver aqui. Estamos hoje entrevistando uma pessoa extraordinária, nascida em Veranópolis, e que no ano de 1981 se mudou para Porto Alegre, onde seu tio conseguiu um emprego no Banco Banrisul. Lá onde trabalhou 6 anos, mais ou menos, né? Em meados de 87, ele criou uma marca de roupa chamada Pau Brasil. Isso? Onde com essa marca fez diversas feiras de moda e foi ali que conheceu o seu grande amor pela moda. Desfiles de moda, fotografia, editoriais, muito glamour, pessoas famosas e inclusive ele já trabalhou na RBS TV. Ele tem uma frase que adora, que é: a maquiagem para mim sempre foi embelezar as mulheres e não transformá-las. Eu poderia ficar horas falando com essa pessoa aqui, mas eu quero conversar com ele, a gente tem muita coisa pra conversar. Então eu vou apresentar pra vocês e já fazendo uma pergunta que é: conta pra gente, quem é Miguel Coste? Seja bem-vindo. Boa noite, dona Nilce. Olá. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos escutam. Olha, quem é Miguel Coste? Esta é uma pergunta maravilhosa que eu vou responder. Ai, adoro. Eu vou responder lá de dentro. Lá do fundo do Lá coração. do meu coração. Miguel Coste, uma criança... Vou fazer uma viagem. Faça. Aline, uma Fica à viagem vontade. ao tempo. Sim, senhor. Miguel Costa foi uma criança feliz e um adolescente que conseguiu colocar pra fora a sua sexualidade. Ai, amo, gente, eu amo ele. Era em meados dos anos 70, devia ter 12, 13 anos, e o Brasil conheceu Secos e Molhados. Sim. Ney Mato Grosso, Certo. que até então ninguém sabia quem era. Era um homem, uma mulher que rebolava no palco. Identificado, né? Vocês É. lembram daquilo? Eu não lembro porque não Eu era não lembro, isso. mas a dona Neuci lembra. Sim. O Brasil parou por causa do Ney Mato Grosso. Sim. E eu fui um aluno do grupo escolar Felipe dos Santos que subi no palco e imitei Secos e Molhados. Na época. 1975, aplaudido pelos professores, pelos alunos e incentivado pela minha mãe e pelo meu pai. Então, Miguel Coste hoje é uma pessoa feliz, assumido, porque eu tive Assumidíssimo. um berço de ouro. Eu tive um berço de ouro, porque eles me amaram desde a infância até os dias... Sempre enfim, te aceitaram, então. Aceitaram. É isso. como eu sou. Isso. E sempre me incentivando. A minha mãe, com ela eu assistia os desfiles de Miss Universo. Imagina, eu era Que uma mara. criança. Então, todo esse glamour que eu vivo, eu aprendi com ela. E ela sempre foi tua parceira, né? Muito, muito, muito. Então, desde aquela época, tu já tinha noção, assim, mais ou menos, que tu seria homossexual, na verdade. Ah, sim, já sabia desde criança. Tinha trejeitos, e ela também sabia? Já sabia. Inclusive, foi uma mãe que sempre... Nunca me disse, meu filho, essa roupa não é de menino. Gente, caramba, anos atrás, como é que Anos, pode a mas cabeça eu dela, sempre né? falo, foi uma mulher que não viajou pelo mundo, mas a sabedoria da minha mãe era uma coisa inexplicável. Bom, não é por nada também que tu e tua irmã são muito pra frente, né? Vocês são em 2 só? Só, eu e Só. a minha irmã. Maravilhosos. Aline, mas tudo é berço, né, Sim. dona Tudo Nilce? vem do berço. Tudo vem do Tudo berço. vem do berço. Que legal. Inclusive, o preconceito são É. os pais que Claro. passam para os Sim, filhos. com certo. certeza. Porque como uma criança vai ter preconceito? Não tem, uma criança é porque é ela pura, ouviu né? o pai e a mãe falando bobagem. Com E certeza. tem vários por ali que estão estocados dentro do quarto e não sabem ainda para que lado que vão. Não, na verdade, eles têm medo de se assumir De se assumir. por conta de... Do pai, É, tô- que o pai é grosseiro ou a mãe é... Mas tudo começa em casa. Sim. Se ele Sim. for aceito, Sim. se a família pegar no colo, ele vai ser um ser humano Agora, imagina se feliz. os pais não aceitam. É. Justamente. Eu tive o Entendeu? privilégio. Sim, Eu tive privilegiadíssimo. privilégio. Eu falei pra mãe hoje que eu vou casar com uma mulher. Inclusive, quem estiver disponível, eu tô solteira. Agora eu vou te contar. Quero colar velcro. Nem falar. Agora eu vou te contar uma história sobre esse homossexualismo feminino. Tinha várias amigas minhas em Porto Alegre que eram garotas de programa. Aham. Todas tinham uma namorada. Porque o que elas queriam? O carinho. Claro. Elas queriam o afeto, Sim. coisa que elas não tinham. Com os homens. Com os Porque homens. era o trabalho. É, Enfim, verdade. era o trabalho. Então, já que tu falou que tu... Lá em Porto Alegre, né? Eu tenho uma pergunta aqui que diz... quando tu sentiu a necessidade de morar em Porto Alegre? Ah, e foi anos 70. Certo. Terminei o terceiro ano, que na época era o terceiro ano Sim. no Regina Coeli.
E aí, meu tio era diretor do Banrisul na época, e eu, como qualquer outro veranense, arrumou o emprego. Ele arrumou Meu emprego Deus, no que Banrisul. sorte também. E aí eu comecei na Banrisul Corretora, que ficava na Andradas, com a Doutor Flores. Naquela época não existia Iguatemi. A Rua da Praia era uma passarela de moda. As melhores boutiques de Porto Alegre Deus. estavam na Tudo ali. Andradas e subindo na Independência. Então, ali eu comecei. Eu disse, meu Deus, eu tô no mundo certo. Caramba, certo. sair de Veranópolis e ir pro... naquela Aí, época. lá dentro do Banrisul, eu me dei conta. Isso não é vida pra mim. Não nasci pra ser bancário. Como vou conhecer pessoas parecidas comigo? Jamais. Justamente. Jamais vou me esquecer. Chutou o balde e foi. Continuei trabalhando. Fui fazer um curso de modelo. Nossa, Olha, de sim. modelo. Ó, Eu queria ter fotos pra gente passar. Alguma tua- coisa, dessa época. alguma coisa eu precisava fazer pra sair daquele mundo e conhecer pessoas que me falassem ao coração. Aham. Curso de modelo. Conheci, até hoje, amigos, de Uruguaiana, que me abriram a noite de Porto Alegre pra mim. Comecei a frequentar bares, restaurantes, o mundo gay de Eu ia Porto dizer, o mundo homossexual o mundo ali. gay de Porto Isso. Alegre, nos anos 80, era maravilhoso. Tinha um bar que se chamava Anjo Azul. Aham. Tinha uma foto da Marlene Dietrich, Anjo Azul, por causa do filme Aham. dela, com um piano. E às quartas-feiras tinha um menino vestido de anjo que passava e entregava bilhetinhos. Então, de uma mesa mandavam pra... Gente, uma coisa Que maravilha! que hoje, realmente, à noite, não só em Porto Alegre, o mundo todo, à noite já não é mais Não. como era. A mesma Não, virou coisa. muita... Malandragem. É... Mas Porto Alegre me acolheu. Imagina! Me acolheu. A minha realização profissional eu devo a Porto Alegre. Como a gente mencionou lá na tua apresentação, foi nesse meio tempo que tu criou tua marca de roupas? Como Quando que eu- surgiu? Quando eu saí da Banrisul Corretora, eu disse, vou montar uma confecção. Porque na época era muito moderno, os punks, Sim. os darks. Sim, sim. E aí eu fiz uma confecção de couro, Caraca, que era assim, taxas, que massa! mas parou. Aí fomos pra Moda Sul, olha, lembrei. Isso 86, Moda Sul em 86, em Canela. E aí era a feira, onde acontecia a Fenite, que era naquela época. Sim. Tinha Fenite e tinha Feira Inver. E teve Moda Sul, foi a primeira. Me fizeram o convite. Então eu tinha um stand. E do meu lado era a Milka, a estilista Milka. A Milka com aquela alta costura dela, com os casacos de pele, vestidos de gala. E do lado existia a minha, que era Pau Brasil. Com essas roupas de couro do auge dos 80. Então, muito cabelo arrepiado. Sim, sim, sim. Em cima Os das Wagner, bandas, The aham, Cure. sim, isso. Tá. Qual foi a vitrine que nós montamos? Pra chocar, eu coloquei uma Cleópatra, vestida de couro, Gente! dentro de um Passada. caixão. Passada! Dentro de um caixão. Levantamos o caixão assim e uma Cleópatra negra. E a roupa máximo. era maravilhosa, toda ela de antílope com taxas. Então tinha a cobra, e eu tinha um amigo que era um estilista maravilhoso, e ele desenhava. Ele desenhava pra ti? Ele desenhava pra Caraca! mim, era maravilhoso. Isso durou um ano, porque assim, essa confecção, ela fez, nessa Moda Sul, eu comecei a receber pedidos de lojas, No atacado, tipo? de compradores Sim, é que isso. queriam revender. Isso, vender no assim, atacado. Belo Horizonte, que na época, Minas Gerais, Mentira! era o centro da moda. Teve uma época que era Minas Gerais. Daí o que acontece? Começamos a produzir, mas nós éramos pequenos. Então, porque no Sul as pessoas ficaram meio chocadas, porque era uma moda muito extravagante. Sim, sim, era uma sim. vanguarda. Certo. Na época. Pra época era bem Mas pesado. fora do Rio Grande do Sul fez sucesso. Como sempre, né? Enfim. Bom, aí o que eu fiz? Tá, aí fechei a confecção e comecei. Um amigo meu voltou de Londres, o Serginho. Então, aí que entra a próxima pergunta aqui. Ah, muito bem. Eu tinha pergunta, o porquê que tu desistiu? Então tu desistiu
da marca. Era em função disso, porque os pedidos eram grandes para fora. Tá. Então, assim, eu não tinha aquela estrutura. Certo. Eu estava começando. Tu não quis investir, na verdade. Não. Aí eu achei que foi demais, tu entendeu? Eu tenho mais o lado Artístico, sim, entendi. do que o lado empresário. Entendi. Sim. Então eu disse, não é pra mim, mas a experiência foi. Sim, imagina. única. A experiência foi maravilhosa. Aí eu conheci Daisy Nunes, que um ano depois foi Miss Brasil. Gente, só contato com Lembra? pessoas importantes. A primeira negra a ser Miss Brasil. Eu não sei dessa... não então sei. foi a primeira. O Brasil parou de novo. Bom, os anos 80 realmente foi um divisor de águas na história. Cinema, moda. Tudo, né? Tá. Então, esse amigo de Londres, que voltou, né? Ele voltou pro Brasil, na verdade, que te apresentou uma das coisas que tu é mais apaixonado hoje, Justamente. que é a Maquiagem. Aí ele me disse, Miguel, eu vou começar a fazer umas fotos. Recém-chegado de Londres, moderníssimo. Conheci ele da onde? Eita. De Porto Alegre. Não foi namorado, não. Não foi namorado. Era um amigo de amigos. Aí, enfim, eu conheci ele no Ocidente, que naquela época se frequentava o Ocidente. Tá, beleza. Aí ele disse pra mim, Miguel, eu vou começar a fazer fotos. Ele veio com um curso de Londres. E realmente, o trabalho dele era diferenciado. Tá, aí ele me disse, Miguel, tu gostaria de maquiar as modelos que eu vou fotografar? Sérgio, eu nunca maquiei ninguém. Gostava de cabelo. Que idade tu tinha, amiga? Tu lembra? 27. Onde era novo? 27. Aí ele me disse, Miguel, tu tem um artista dentro de ti, jamais vou me esquecer. Bota ele pra fora, deixa esse artista mostrar a sua arte. Olha que lindo, que amor. Eu tenho um carinho pelo Tem Sérgio. frase que a gente nunca esquece, né? Enorme. Hoje ele não vive mais. Hoje ele faleceu por causa do HIV. Aham. Nos anos 80. Comecei a maquiar. Gostei do resultado. Tu acredita que eu gostei? Eu gostei do resultado. Fiz uma coisinha, ele não Eu gostei. E aí ele me disse, Miguel, tu pode ser um maquiador? E aí, na época, existia RBS Vídeo, que era uma produtora onde eram feitos comerciais de TV, os melhores da época. Miguel, por que tu não vai procurar RBS? Fiz um cartão. Miguel Coste, maquiador. Na época, não existia celular. Tinha os bip, tinha o bip e tinha telebusca. Coloquei o código e fui na RBS. Eu jamais vou me esquecer. Bater na porta, no caso. Em várias portas. Caramba! Eu bati e eu te digo, a maioria... Não, calma. Primeiro eu vou contar da RBS. Sim. O que eu fiz? Fui na RBS. Anos 80, eu usava roupas extravagantes. Hoje eu tô de Carmen Miranda, que é uma Adoro, coisa... tá lindo. Uma coisa simplinha. Mas, Simplinha. enfim, anos 80. Aí fui na RBS e entreguei meu cartão. Me olharam meio que estranho, que é uma pessoa diferente, um cavanhaque, tinha uns anéis, umas pulseiras, uma bota. Michael Jackson tinha lançado um vídeo que era do Bad, da música, cheio de fivelas. Mandei fazer uma bota. Bem rock and roll. Rock and roll. Bom, fui lá. Na outra semana, eu acho que por curiosidade, queriam saber quem era aquele ser. Aquela coisa estranha, né? Aquela coisa estranha. Que massa. Me chamaram. Que Miguel vai ter... Agora eu vou contar essa história que eu me lembrei agora. E aí eles me chamaram para um comercial de TV. Cara, como foi acontecendo as coisas, né? Tipo... E aí, olha a coincidência. Era um ator em casa, vendendo algum produto que eu não vou me lembrar agora, mas eu me lembro quem era o ator. Ele é da família Baldissera. Olha a coincidência. E eu conversando com ele, ele disse que é de origem aqui, era de Veranópolis. Não acredito. Aí contei quem eu era, minha família, toda aquela história. Bom, na segunda semana, me chamaram novamente. E eu fui fazer um comercial que era Renner. Tinha umas meninas, e aí comecei... eu acho que tem que ser assim. Aí já me dei super bem com a figurinista. E já comecei a dar pitaco. Acho que esse sapato tem que ser aqui, a blusa não sei... Cara, que massa. Eu disse, estou no meu chão. As pessoas assistindo aquilo
Foi. Já comecei a me entrosar. Claro, entrar no mundo, né? E tu sabe o que eu ouvia no início da minha carreira? O melhor maquiador do Rio Grande do Sul. Não eram os meus amigos, pessoas da RBS. Porque eles viram que eu não tinha... eu não era um maquiador de salão. Eu não tinha vícios de salão. É diferente. Totalmente. O que eu aprendi? A maquiagem em estúdio. De luz, né? Era luz e sombra. Sim. Então eu tinha assunto com os diretores de fotografia. Aí eu me aperfeiçoei na maquiagem de cinema. Caraca! E era festival de cinema de Gramado, e aí o Miguel. E aí participei de curtas, maquiava, e aí um dos curtas que eu fui ganhou como melhor filme. E o que acontece? Como de costume, chamam toda a equipe pro diretor receber o Kikito. O Oscar. De Gramado. E eu em cima do palco, em Gramado, recebendo o Kikito. Eu me lembro que tinha Maite Proença, naquela época, ela era homenageada do festival de atriz, né? Atriz. Então era um meio que eu disse, gente, eu não acredito. Eu ia dizer, tu nem acreditava, acho que tu tava ali, né? Não acreditava. É uma história. Na verdade, como é que tu descobriu do nada esse teu dom pra maquiagem? Foi do nada? Foi o que o Sérgio me disse. Tudo teve um começo. Mas o Sérgio me disse, tu tem o artista. Sim, tu tem o dom. Tu tem que deixar ele sair, né? É coragem de botar ele pra fora. Botar os caras pra fora. Porque eu aprendi uma outra coisa. Se o artista não coloca a arte pra fora, ela come ele por dentro. Justo. Exatamente. A arte é isso, né? Que nem um pintor. O artista tem que vivenciar. Exatamente. É um preço mais alto que a gente paga. Porque o artista tem que viver da arte. Tem. E nem sempre a gente compreendido. Ele mostra os sentimentos dele, na verdade, no trabalho dele, né? Miguel, eu vou ter que te atrapalhar um minutinho pra gente falar sobre nossos patrões maravilhosos, Sucatas Postal. Estamos aqui com a rainha da sucata. Quer dizer, a ex-rainha da sucata, né? E a ex-princesa da sucata. Faltou a coroa. A coroa de inox. Ai, meu Deus. Trabalhamos no ramo de sucata de inox e carbono para fundições. Contamos também com uma grande variedade de tubos e chapas de inox. Jornal Estafeta. Beijo, Ale. Beijo, Lê. Eu. Amo vocês. O teu jornal chegou. Ela sempre pediu o jornal. Chegou o jornal lá em casa. O Estafeta. Assine e receba em casa todas as semanas o jornal com informações exclusivas de toda a região. Moinho Lounge, onde acontecem as melhores festas da região. Quem não foi, vá, vocês vão adorar. BG Celulares, está precisando de conserto para o seu celular? Vem para a BG. Precisa de acessórios? Vem para a BG. Temos vendas de aparelhos celulares Apple, Motorola, Samsung, BG, a loja feita para o seu celular. Lagos Villa Parque, melhor restaurante, melhor ambiente, melhor atendimento, maravilhoso. Grisane Calçados, vem. Papatinho. O papatinho das gatas da PEC, tá? O pé aqui. Ó, aqui, ó. Grisane Calçados, beijo Gé, beijo Cris. Na Grisane você encontra os melhores... Papel no chão. O que foi? Papel no chão. As melhores marcas e modelos para todas as ocasiões. Elevem presentes. Aqui você encontra utilidades, decorações, presentes e arranjos permanentes montados de forma personalizada. A mãe ama essa loja, gente. É maravilhoso, vocês encontram tudo lá. Aline Eventos Encantadores, com Aline Eventos Encantadores, você decora o seu casamento, 15 anos, formaturas, festas infantis, eventos institucionais e empresariais. Organização de eventos, seja ele para ajudar com fornecedores e procurar o melhor para a sua festa. Aline Postal Clothing. Não, Que? hoje não. Hoje tu não tá Aline Postal Clothing. Nem eu. Hoje não estamos. Só o Topinho. Hoje tô Casa mal. Gamba, que fez o nosso cabelo maravilhoso. Ai, gente, Gil, quero. Bru, meninas, maravilhoso. Quero. E a Grega Gaspareto, né? Com essa maquiagem, foca na make. Dá pra dar zoom na make? Não dá? Olha que lindo. Gente, essa maquiagem Eu tá não. um escândalo. Hã? Eu não. É que a mãe tem que fazer almoço, né? Daí fica mais complicado pra ela. Porque o senhor Euclides Postal não sabe fazer almoço. Aí, coitada, Não sabe né? nada. Não sabe nada. Querido, papi. A gente briga, mas né, enfim. Voltando, excelentíssimo Miguel Coste. Tu lembra quais foram, claro, obviamente que tu lembra, quais foram os trabalhos mais marcantes, assim,
de maquiagem na tua vida? Que tu maquiou assim? Ai, sim, já me lembrei. Luísa Brunet. Mentira! Sim. Mentira! Não, eu acho bom porque tu tá Viado. assim. Lembrando. Agora, Abrindo. fazer uma retrospectiva, até profissionalmente, Nossa. fazia tempo. Sim, Luísa Brunet, num estúdio perto da minha casa. Eu tô passada. Aonde é o apartamento que eu morava, que era dos endereços, que foi na Cidade Baixa. Então o fotógrafo morava ali perto. Trabalhava ali perto. Chega no estúdio, Luísa Brunet. Jesus. Muito linda. Meu Deus. Ela estava, na época, fazendo... Deixa eu pensar, porque ela tem a minha idade. Ela estava fazendo 40 anos. Uma mulher linda, porque Nossa eu sempre achei. Senhora. E ela é... Um ícone de aquilo beleza ali. da época, né? É, justamente. Sim. E ela era... o comercial era sobre produtos de maquiagem. Então, era tudo comigo. Inclusive, eu saí na revista Caras. Não acredito. Uma vez eu saí, mas tudo bem. Miguel, saí uma vez. eu saí uma vez na revista Playboy, mas saí... Você saiu na Playboy. E eu na Caras, tudo bem. Saí do lado de Luísa Brunet. Que máximo! Gente, foi uma maravilha. Maravilha. Uma simplicidade. Por isso que ela se torna mais bonita. Isso, de uma maneira ou outra, ela alavanca a carreira, né? Ah, sim. Porque o maquiador que maquiou Agora, a Luísa... Tu imagina se naquela época existissem as redes sociais. Meu Deus. Eu ia matar as pessoas Deus no não dá asa cansaço. cobra. Hoje eu já canso as Meu pessoas. Deus! Sim. Hoje eu posso qualquer coisa. Antônio, vamos fazer uma foto. Maxwell, vamos fazer uma foto. Agora tu imagina naquela Meu época, Deus. os meus trabalhos. Enfim. Mas de qualquer forma, divulguei meu nome, fiz meu nome em Porto Alegre na década de 80 e 90. Eu era o maquiador mais requisitado. Existiam dias que eu fazia 3 trabalhos no mesmo dia. Meu Deus. Aí saía do último trabalho e um amigo lhe dizia: Miguel, tem uma festa no Bora! Ocidente. Vamos lá. E ia pro Ocidente direto com a minha maleta de maquiagem. Não. Botava atrás do balcão, lá no Ocidente. Fiapo, o dono do bar. Fiapo? Fiapo, guarda pra mim. Vai dançar, Miguel. Dançava até amanhecer. E no dia seguinte, tudo de novo. Trabalhar de novo. Tudo de novo. Então esse foi um dos momentos mais marcantes na tua carreira como maquiador, né? E... Mas teve mais marcante. Então vai, conte. Quero saber. Conte. Isso, aí, Conte-nos. isso 90. Tá. Por 94, teve uma campanha política da mulher do Ai. Espiridião a mim. Lá em Santa Catarina, ela era candidata a governadora. Tá, aí foram pra Porto Alegre. E disseram o melhor maquiador, enfim, na época, Miguel. Tu trabalhava pra algum salão? Não, Tu trabalhava por conta? só nas produtoras. Só nas produtoras. Desfiles. Tu não era contratado por ninguém, na verdade, por conta própria? O produtor te chamava, te agenciava, alguma coisa assim? Não existe em Porto Alegre uma agência de maquiadores. Aham. Quando eu morei em São Paulo, sim. Sim. Aí eu tava numa agência de maquiadores. Certo. Mas em Porto Alegre, era eu e o meu celular. E o meu nome, obviamente. Então as pessoas me chamavam. Certo. Tá. Aí na verdade, ele era o marqueteiro da Ângela Min. Ele de Santa Catarina foi a Porto Alegre me procurar. Miguel, tu gostarias de fazer? Tu tem disponibilidade? Posso te dar a resposta amanhã? Enfim, Aham. não me lembro. E fiquei pensando o quanto eu iria cobrar para sair daquele círculo que eu estava cheio de trabalho. Saí do meu apartamento, na época não tinha gato, nem cachorro, nem namorado. Não, então, tudo bem. Posso Posso ir. levantar os Livre tachos. de impedido. Levanto os tachos e vou embora. Tá. O que acontece? Fiz o preço. Aí os meus amigos que já haviam feito campanha política, Certo. tu cobra caro, tu mete faca. Lá foi o Miguel. Quanto que tu cobra pra fazer o primeiro turno? $15 mil. Sim, vamos fazer. Ele disse, vamos, fechado. Aí, tá, tudo bem, $15 mil. Botou as peitolas daí. Isso, sabe, vou te dizer que ano foi. 94. Tinha 3 anos, gente. Mudou pro real, tá? Então tá, deixa eu te dizer. Era cruzeiros, não? Era, e aí virou real. Não tá? dólares, então. Não, Cruzeiros. eu ganhei, Ah, eu tá, ganhava dólares. em dólares. Ah, por favor. Eu Ah, ganhava não. em dólares, mas foi a virada nesse ano. Tá? Puta merda, O hein? que acontece? Fiquei hospedado num dos melhores hotéis da época em Florianópolis, que é o Castelmar.
tu tinha café da manhã, almoço e jantar. E ficava no estúdio para as gravações, disponível para Ângela, só para maquiagem. Porque o cabelo, ela tinha a cabeleireira dela. Então eu ganhei esse valor. Chegava nas sextas-feiras, eu recebia $2.500, abri o cofre do quarto do hotel, vai. Jesus. E não conseguia gastar. Ai, senhor, o que é isso? Não conseguia gastar porque eu tava sempre em função. Sempre em função. Sempre trabalhando. À espera de um chamado. No estúdio, nós ficávamos com a equipe. Ai, senhor. E aí, finais de semana, nós tínhamos livre. Aí eu ia pro shopping, Beira-Mar Norte. E baixava a Zump, baixava a Zap. Eu digo, gente, vou ter que gastar... Tem que gastar esse dinheiro, né? Tá, tudo bem. Porque, bom, deixa eu contar. Aí foi. Não aguentava mais aquela mulher eu não aguentava mais com aquele marqueteiro, que ela queria os votos, e o que ela dizia? Gente, nós temos que pegar o lado, a mulher. O que nós vamos fazer? Vamos falar do leite materno. Aí eu disse, gente, Não. eu tô usando a minha arte pra essa gente falcatrua. Comecei já a me indignar. Tá, louco pra terminar o primeiro Porque às turno. vezes dinheiro não é... né? Não! Tu vem dizer isso pra É o mim? teu caráter, né? Não, Sim. não, querida. Aham. Não me vendo. Não. Sim, Aí, eu. tá. Foi. Terminou. Miguel, temos o segundo turno. Infelizmente, ela não ganhou no primeiro. Ok, não tem problema nenhum. Eu só preciso voltar porque eu tenho uns problemas de saúde. Porque eu acho que eu tô com início de hepatite. Hepatite, tu fala em hepatite. Sim, agora. Quando tu vê, sai todo mundo voando. Sim. Não, Miguel, tu vai. Chego em Porto Alegre. Ai, Deus. Gente, tive que baixar o hospital, o médico disse isso. Infelizmente, eu não vou fazer. Deixei de ganhar $15 mil Parabéns. no segundo turno. Certo. E aí começou essa minha história de fazer só o que eu quero. Não por dinheiro. Não por dinheiro, Aham. nem por educação e nem por nada. Claro que eu não sou mal educado, enfim. Sim. Mas assim, ó, tu me convida. A princípio eu digo, sim, eu acho que sim, por educação. Aí depois não quero mais ir, não vou. Sim. E as pessoas já me conhecem. Aí é coisa do Miguel. Tudo bem, é coisa do Miguel. Hoje eu tento ser mais... Maleável. Pra não falar em tanto. Porque, como a minha irmã diz, Miguel, tu Ai, acaba queimando o teu filme. Mas é que é a minha É teu maneira- jeito, é a minha né? maneira Tua de ser. personalidade. Tá, terminou a política. Sei. Que não foi um momento muito agradável na tua vida, né? Não Não faria de novo? Não voltaria. Com nem outra pessoa? Não voltaria. Política, não. Tanto é que me convidaram pra ser vereador. Fui, achei o máximo. Olha o convite Feira. pra ser vereador. Foi feira, né? Feira. Eu me Foi, lembro. achei o máximo. Época de pandemia. Não precisa falar, não tem que ir pra lugar nenhum. Só das redes sociais. Era foto com cachorro, com gato. Ai, Deus tudo. amado. Fiz foto com todo mundo. Não vou me incomodar com ninguém, porque cada um faz sua campanha. Sei. E ponto. Isso é fino. Também não E vou... se ganhasse? Ah, mas aí eu ia fazer com tudo que eu faço com amor. É porque o pessoal já te conhece, já sabe como tu é, né? Justamente. Deu, E tudo exatamente. que eu não vou... Do momento que eu fui, eu ia fazer com amor. Sim. Tu entendeste? Não foi pra parecer. Como Sim, foi porque tu queria fazer uma mudança, na verdade, Não, né? achei ótimo. O convite. Nunca me fizeram esse convite. Até eu fui convidada pra ser vereadora uma vez. Então, mas é isso aí, porque eu tenho essa veia da política na minha família, que meu tio, o Urbano Moraes, foi deputado, acho que Deputado. 3, 4 Sim, anos. me lembro. Lembra? É. Eleições seguidas. Eles iam buscar meu pai e minha mãe em casa de carro. É, justamente. E ele foi Fala um bom para eles. político naquela época. Não era dessa coisa que tá hoje. Bom, enfim. Política não é a minha Certo. história. Tá. Depois dessa campanha política, fiquei com aquele dinheiro e precisava gastar aquele dinheiro que parecia um dinheiro sujo. Tu sentiu Na tua Eu isso, mente, né? sentia. Vou conhecer Cuida. Paris. O Rogério Nazário... Tá, querida! Rogério Nazário, um amigo que é diretor de arte, arquiteto, e mais um outro produtor, Sucrilhos, que na época eu era apaixonado pelos Sucrilhos, eles iam pra Europa. Isso tudo antes de tu morar em São Paulo, no caso. Isso antes de Tá. morar em São Paulo. Tem um assunto. Vamos
vamos junto, vamos pra Europa. E foi. Tu louco pra dar uns pega nesses sucrilhos. E já louco pra pagar. Comeu sucrilhos. Tá, fomos, aquele voo. São Paulo, Madrid. 12 Naquela horas. época, se fumava. Fui a dizer que coisa bem boa. Se fumava. Eu fui daqui a Madrid, Fumando. e tomando uísque, eu e Mentira. Nazari. E os sucrilhos, longe. Ele já sabia, ele sabia. Ele sabia. Na outra ala, não me quis, não posso fazer nada. Não me quis, não tem problema. Não sabe o que tu perdeu, sucrilhos. Ah, olha aqui, Aline, eu queria tanto a coroa, mas não me botaram. Que merda, não foi dessa vez. Não foi dessa vez, não tem problema. Não tem problema. Tá, Próximo. cheguei em Madrid com o Nazari, tá? Conheci a Europa e o Nazari já tinha viajado. E ele me mostrou Paris, Veneza, tudo que tu pode imaginar. Meu Deus. Ficamos 45 dias viajando. 1 mês e meio. E uma pergunta, onde está Sucrilho? Onde estava Sucrilho? Ficou em Madrid. Ficou louco, dançando dentro das boates. Sim. E aí ele ficou. Mentira. E nós voltamos pro Brasil e ele fez amizade e ficou morando 1 ano e meio, eu acho. Coisas que eu faria na minha vida. Me Morando leve, 1 não me ano e leve pra meio fora. em Madrid. Deixa o Sucrilho pra lá. Tá. Eu não acredito. Voltamos. Viajei no auge do inverno. Eu que tenho pavor de inverno, mas na péssimo. Europa, tudo Ah, bem. lá tudo Na bem, né? Europa, o frio de Paris é maravilhoso. Pode tá caindo o mundo, eu tô em Paris. Olha, tá. Aí vai, voltamos. Isso era início de março. Avan Tecidos era o nome da loja da Avan, aquela da estátua da Sério? Liberdade. Meu Deus, sério? Sim, Santa Catarina, tá. Tinha uma amiga nossa que trabalhava na Ó, agência. gengibre! Olha, gengibre. Que trabalhava na agência Aham. em Porto Alegre. Não, em Santa Catarina. Chamou o Nazari. Nazari, nós vamos fazer um filme pra Van lá, na Europa. E aí eu preciso, a equipe tem que ser reduzida. Eu preciso de um maquiador que Pronto. entenda de moda. Pronto. Desgraçado! Lá foi o Miguel. Recém tinha voltado da Europa. Foi de volta. Vamos. Tá, Nasceu com o cu virado pra lua também, né, Miguel? Chegamos em Barcelona. Cenas em Barcelona, cenas da Suíça, em Mont Blanc. Meu E Deus. terminou o filme em Paris. Em Paris, o Edson, meu amigo, que foi, enfim, uma fera no passado, morava no bairro Marais, em Paris. Edson, eu vou trabalhar aqui uns 10 dias, porque eu já tinha trabalhado em outros países antes. Vou trabalhar uns 10 dias aqui e eu acho que eu vou ficar, porque eu vou aproveitar, já que eu tô aqui, eu vou ficar mais um tempinho. Nós terminamos o filme, a produtora nos pagou, o euro não existia ainda, em dólares. E eu peguei o dinheiro e disse, vou juntar com o que eu tenho e vou ficar mais 20 dias. Lá ficou Miguel mais 20 dias em Paris. Gente do céu. Olha, tá, e aí eu fico te falando, eu fico pensando, como que eu fui em função da minha profissão? Os meus pincéis foram que me levaram. Levaram a conhecer o mundo inteiro, né? Então, por isso Loucura. que eu te falo, eu tenho um carinho imenso por Porto Alegre. Minha terra natal é Veranópolis, obviamente que eu amo. Mas Porto Alegre faz É parte. que foi onde te abriu todas as portas, na verdade, né? Justamente. É isso. Mas comecei aqui em Veranópolis com a dona Elza Tomazeiro. Meu Deus! Desde sempre, então. Tá, e quando a necessidade. Agora, quando tu voltou pro Brasil, tu voltou pra Porto Alegre, né? Voltei a Porto Alegre. E quando é que tu sentiu a necessidade, então, de ir de Porto Alegre e São Paulo? Agora vamos lá. Todo mundo. Miguel, tu chegou no auge. Aham. Agora, tu tem que dar o pulo maior. um passo maior. Nunca mais eu quero ouvir ninguém na minha vida. Dá um passo maior. Vai pra São Paulo. E se fazia isso. Sim, até hoje, né, Miguel? Até hoje, assim, Sim. os modelos ficavam famosos e iam pra São Paulo. Sim. Os diretores, sobretudo no cinema, na publicidade, na moda, tudo no eixo. Cidade grande, né? Rio-São Paulo. Sim. Vai. Fui morar com um amigo meu que ele trabalhava na Globo, fazendo figuração. Sim. Um ator, não um ator famoso, mas enfim, trabalhava lá.
no centro de São Paulo. 32º Meu andar. Deus. Nossa Eu tinha Senhora. uma vista do centro São de Paulo inteiro. São Paulo. Vixe, Maria. Maravilhoso. Trabalhei, porque eu tinha na época lá um amigo meu, estilista, Mareu, que trabalhava na Zapping, que a Zapping fazia parte da Zump, do Renato Carlaquian, que era não conheço. o dono. E a Zump ficava em Alphaville. São Paulo. E o Miguel morava no centro. Aprendi. Tá, aí me chamaram pra Zump. Chiquérrimo. Zump, maravilhosa. Era o auge Gente da moda. do céu. Lá Suzy Rego, o Reinaldo Giannichini, eram todos... Inclusive, tu conheceu, né? O Reinaldo Giannichini. Esse eu conheci quando ele não era famoso. Ele não era famoso. Voltando, aí fiz um teste pro Renato Carlaquian de cabelo e maquiagem. Foi aprovado na hora. Comecei 2 dias depois fazendo showroom dentro da Zump. Meu Deus. Eu fazia 3 desfiles de tarde e 2 desfiles de manhã. Gente, tu tava ali onde tu sempre sonhou estar. É muito louco, né? E com os famosos. E com deixa, famosos. deixa eu contar. Aquele ano, Shirley Mallmann, que foi aquela modelo Sim. que o Chico encontrou numa fábrica, enfim. Sim. Era famosa. Os cachorros na rua conheciam a Shirley Mallmann e foi o primeiro ano de São Paulo Fashion Week. 1996. Tu fez... Não. Não, eu não fui. Eu Jesus. não trabalhei no Fashion Week, não. Mas Pois eu deveria. tava lá o ano que lançaram. E Shirley Mallmann tava lá. Que eu já conhecia porque eu trabalhava com a Lisete em Porto Alegre. E eu fui o primeiro a maquiar a Shirley Mallmann. Quando ela chegou no estúdio, eu olhei pra ela, eu disse, meu Deus, ela estranha. Sim. Quando comecei a maquiar e fiz um cabelo, a mulher se transformou na Marilyn. Tanto é que ela... Modelo, né? Ela era Adianta. uma das modelos mais ecléticas, porque ela qualquer coisa que tu fazia com ela, Ficava bonita. ela ficava bem. Impressionante. Tá. Aí trabalhei na Zump, fiz todo esse showroom. E aí, final de ano, eu voltei a Porto Alegre, porque Natal, no caso, Era que tu me Natal, e vinha visitar meus pais ainda aqui em Veranópolis. Opa, ó, tô som silencioso aí, mãe. Em Veranópolis, tá. E fiquei pensando. Mas, claro, antes de ir para Veranópolis, eu cheguei em Porto Alegre. Olhei para aquela cidade que eu amo. E lembrei daquele metrô, me lembrei daquele trânsito, daqueles nomes de índio. Ibirapuera. E é tudo coisa de índio, São Sim, Paulo. sim, Eu sei sim, que sim. tem gente que ama São Paulo, eu respeito. Eu amo, eu amo. respeito. Mas vão morar em São Paulo pra Não. ver. Gente, Não. isso é Não. loucura, loucura, Não. loucura. Nem em loucura. Porto Alegre. É. Aí, Caxias. disse, não quero mais São Paulo. Vou continuar morando em Porto Alegre. Tu ficou quanto tempo em São Paulo? Um ano, o ano de 96. Ah, um aninho Um só? ano de 96. Mas transformou bastante tua vida. Ah, sim. Aí me deu mais Oportunidades, né? No round do meu trabalho. Fiquei mais seguro do que eu Sim. fazia. Mas ali eu já tinha anos de experiência. Já tinha passado quase 10 anos, porque eu comecei em 88, ali era 96. Eram 8 anos que eu Bastante tempo. já era bastante. Voltei. E aí comecei... retomei a minha carreira normal, tá? Aí já estamos aí entrando na década de 2000. Um minutinho, antes de falar. Lembra onde tu terminou? Anos 2000. Tá. Que eu tenho que falar sobre nossos patrocinadores maravilhosos. Quer falar? Não. Vai. Não. Sucatas Postal. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Que povo. Sucatas Postal, Jornal Estafeta, Moinho Lounge, BG Celulares, Lagos Vila Parque, Grisane Calçados, Eleven Presentes, Aline Eventos Encantadores, Casa Gamba, Igre Gaspareto e Aline Postal Clout. Amei meu cabelo hoje. É, hoje tá top demais. Hoje não, sempre, né? Que o Gamba sempre surpreende. Voltando, anos 2000. Anos 2000. Tá. Aí o que acontece? Terminou década de 80 e terminou década de 90. 2 décadas com personalidade marcante. Estilos, Bem diferentes também. estilos diferentes. Aham. Chega 2000, clean. Vamos limpar Nossa, tudo. muito Vamos diferente. limpar tudo. No meu chão. Agora eu tô no meu chão, porque a maquiagem pra mim é isso, né? Sim, é o que a gente falou antes, né? Eu gostava daquela maquiagem corretiva. Clean. Uma maquiagem Clean. pra embelezar. Tá.
Aí tinha os diretores que vinham de São Paulo e tinha um comercial do Lux Sabonete. Uma mulher na banheira, por mais linda que seja, tem que ter uma maquiagem. Tem. Não tinha maquiador que sabia fazer. Porque tudo eles exageravam Claro. na base, Sim, porque sim, é outro, sim. é aquilo que nós falamos. Sim. Bom, então fiz tudo isso, 2000. Aí, 2004, uma produtora de São Paulo veio fazer o lançamento da Ford Ranger, que era aquele carro. Ah, sim, a caminhonete. lembra? É a caminhonete aquela. Sim. Fomos para Itaimbezinho. Era fevereiro, 40 graus, Porto Meu Alegre. pai, eu quero me dar um... Itaimbezinho 10. Sim, Miguel, sim. como sempre, bom chinelo de dedo, bermuda, uma camiseta. Ficamos... É calor, mãe. Pra ficar 3 dias. Lá, uma geladeira. Ah, tava É frio. Mas tá... Frio, tava... É frio lá também? Itambezinho. Mesmo quando é calor aqui? Itambezinho, 10 graus. Lá no o Olha, Grand eu te corrigi e errei. O É Grand verdade. Canyon, uma geladeira. Nhó, minha imunidade baixou. Febre, tudo que tu possa imaginar. Tá, consegui fazer o trabalho, me arrastando. Disse, bom, eu vou me curar em Veranópolis. Porque eu não vou a Porto Alegre ficar sozinho assim. Chego em Veranópolis, baixo hospital, direto. Aí tinha um médico, enfim, na época, não sei o quê. HIV. Tá pronto, então. Agora, HIV. Estou soro positivo. Na época, parou. Meu Deus. O fim do mundo, né? Porque assim, ó, todo mundo tem, mas ninguém sabe. Mas o Miguel tem. Mas Sim. tudo bem. Sim, Isso aí sim, sim. Isso é normal. Isso é normal. Em Veranópolis é normal. Aí, o que acontece? Disse, preciso estar vivo. Vai, Miguel, para Porto Alegre Meu de Deus. ambulância. Em uma semana, eu fiquei 4 dias, eu acho, numa UTI. E aí fui pro quarto. Minha mãe, meu pai, a Pere, todo mundo. Miguel, nós vamos te falar. Não precisa, eu fico aqui. Eu vou me curar aqui. Vou curar sozinho. Fiquei no quarto, saí, daí vim pra Veranópolis e a minha infecto, na época, dizia: se todos pensassem e agissem como tu, não teria tanta gente doente. Sim. E as pessoas não Certo. cometeriam. As pessoas adoecem. Elas mesmas se pensamento adoecem. também. Eu tenho queria- HIV, eu tenho Pensamento da AIDS. pessoa. Eu tô doente. Eu vou Eu morrer. quero estar vivo. E eu tive AIDS. Porque a AIDS é quando o HIV, quando tu adoece. Aham. Eu tive. Tu não tem o vírus no teu corpo? Ele tá indetectável. Este ano, isso era 2002. Aham. Este ano fazem 20 anos Nossa. que eu sou portador... Do vírus. Sim, que eu sou soro positivo. Sim. E tomo coquetel. E a minha saúde nunca Não. esteve. Ela está melhor do que de 2002 antes. Eu Parabéns, tenho- eu Migui. tenho mais Eu tava com medo de... Sabe que quando ele veio aqui, eu disse, eu vou fazer uma pergunta, desculpa. Fazer a pergunta do HIV. E eu disse, eu não vou entrar nesse assunto, sabe? Mas Fiquei eu falo, muito feliz que tu eu falo fala com- pra quem tá eu assistindo. falo com a maior Tranquilidade, naturalidade aham. e digo para as pessoas: isso é uma doença como qualquer Qualquer outra. outra. Qualquer outra. E é controlada. Ela mata se não, como qualquer outra coisa. Como se não qualquer tiver outra cuidado. coisa. Então chega de É, preconceito. Muito preconceituoso, É. né, mãe? Mas é que assim, foi o mundo todo. Tu lembra na época? Meu na época dos anos Deus do 80, céu. era o câncer Não- gay. Eu lembro que eu li, né? Coitado dos gays. Cazuza. Sim. Né? Justamente, Sim. artistas maravilhosos. Artistas. E eu perdi vários amigos em Porto Alegre. Porque eles não foi detectado, na verdade, a tempo. Não, Isso? pegaram. Porque eles pegaram antes. Por exemplo, Cazuza Aham. não tinha o coquetel que eu tomei. Ele não tem... Tem o vocalista do Queen também, né? Que faleceu por Claro, conta do... mas não existia. Existia o quê? O AZT, Aham. que era a única fórmula que combatia o HIV, mas não segurava por muito tempo. Que loucura. Sim, Que não, loucura, gente. ali o mundo, ali foi um divisor de águas. Meu Deus. Ali Mas foi- assim, ainda existe muito preconceito, né? E Meu Deus. quantas pessoas descobriram a sexualidade com camisinha? Né? Sim, sim, Eu sim. acho que tu Sim. também, na tua Sim. época. Ui, mãe, eu vou ter- Na tua época, tu descobriu a tua sexualidade com a existência Da camisinha. Sim. Sim. E tu não. Eu não, na minha época não. Na minha época não. Porque não existia esse tipo de doença. Caramba. Existia outras, mas Sim. não era a necessidade tão grande como existe. E hoje em dia as pessoas não usam. Claro que não. Não.
Claro que não. Quem usa? Não usam. O homem não gosta de usar. O homem em si não gosta de usar camisinha. Muito difícil. Mas ver um eu homem. aconselho todos a se cuidar. Então, fica a dica aí, galera. É. Preste Gente, nós bastante temos, atenção. temos tanto assunto. Lembrando então sobre nossos patrocinadores maravilhosos, Sucatas Postal, trabalhamos no ramo de sucata de inox e carbono para fundições. Contamos também com uma grande variedade de tubos e chapas de inox, aluguéis de andaimes e escoras metálicas. Jornal Estafeta, assine e receba em casa todas as semanas um jornal com informações exclusivas de toda a região. Moinho Lounge, onde acontecem as melhores festas. BG Celulares, está precisando de conserto para o seu celular? Vem para a BG. Precisa de acessórios? Vem para a BG. Lagos Vila Parque, melhor ambiente, melhor restaurante e melhor atendimento. Grisani Calçados, onde você encontra as melhores marcas e modelos para todas as ocasiões. Elevin Presentes, aqui você encontra utilidades, decorações, Adoro. presentes. Quê? Adoro. Adoro. E arranjos permanentes. Gente, não dá. Adoro. Ai, permanentes montados de forma personalizada. Aline Eventos Encantadores. Com a Aline Eventos Encantadores, você decora o seu casamento, 15 anos, formaturas, festas infantis, eventos institucionais e empresariais. Casa Gamba, maravilhosos, impecáveis. Aline Postal Clothing e Grey Gaspareto, maravilhosa, obrigada pela maquiagem. Pessoal, seguinte, Miguel, qual foi o motivo da tua volta de Porto Alegre para Veranópolis? Mas isso ele vai responder apenas na semana que vem, que nós vamos ter a parte 2 do nosso podcast, que temos muito o que conversar. Não coube apenas em um, então nós vamos ter que prolongar para a próxima semana. Temos muitos assuntos. Olha, gente, tem muita coisa para pedir pro Miguel. Semana que vem a gente se encontra aqui às 22 horas. Mig, obrigado pela presença. Eu é que agradeço. Valeu. Boa noite a todos. Valeu.